Olá pessoal, tudo bom? Então, essa perguntinha aqui de baixo, essa outra pergunta já está abordada em outro vídeo. Pode fazer vários aportes no mesmo título? Claro! O Tesouro Direto é muito livre. Ele dá muita liberdade para o investidor fazer a estratégia que quiser. E aí, em termos de aporte, pessoal, tem aí uma questão interessante, porque a gente pode adotar várias estratégias de aporte. Antes da gente entrar nessas várias possibilidades de aporte, eu quero dizer para vocês que não tem custo, e isso é muito importante, não tem custo a mais fazer uma operação a mais, certo? Isso no mercado de ações às vezes é um pouco diferente, porque você pode ter cobranças de corretagem diferentes para tamanho de investimento diferente, né? Então isso é uma coisa à parte aí no mundo da renda variável, que não existe no Tesouro Direto. Você pode fazer o aporte do tamanho que você quiser, quantas vezes você quiser. Isso é muito bom, sem custo extra. Sem custo extra. Mesmo na época em que se pagava a taxa de administração para a corretora ou para a instituição intermediária entre você e o Tesouro. Porque apesar do Tesouro ser direto, tem uma instituição intermediária, né? Você só pode comprar título público através de uma corretora. Então ele não é tão direto assim, mas não tem custo, tá? Isso é muito importante. Bom, então, posso fazer vários aportes no mesmo título? Pode. Quais são os tipos de aporte que nós temos? Nós podemos fazer um aporte mensal, fixo e constante, que é uma estratégia vencedora. E eu tenho vídeos muito antigos no canal em que eu demonstro isso. Que aportando ali a mesma quantidade todo mês, você automaticamente vai fazer um preço médio, no caso, por exemplo, do Tesouro IPCA, que vai acompanhando a inflação, claro, com subidas e descidas. Mas um mês, por exemplo, você vai comprar Tesouro IPCA 26 a R$ 3.200, outro mês você vai comprar 3.100, um ano atrás você comprou a 2.800 e assim por diante. Então, o aporte fixo mensal e constante é uma estratégia muito boa por si só. Outro tipo de aporte que nós temos é o aporte fracionado. Mas não é o fracionado com relação aos títulos, pessoal. A gente pode entender dessa forma, mas quando eu falo em aporte fracionado, eu falava tanto isso no passado, que os comentários aqui na seção de comentários diziam assim: Natan, muda o nome do canal para aporte fracionado. Porque eu praticamente falava só aquilo. Em que ano foi isso? Mais ou menos 2019, 2020. 2019 porque as taxas estavam caindo, foi um ano em que as taxas caíram o tempo todo e a gente via os títulos cada vez mais caros. E no ano de 2020 nem precisa eu explicar muito porque teve muita oscilação, assim como está tendo agora, só que agora está tendo um patamar mais alto de taxas. Mas 2020 teve muita oscilação, então valia a pena fracionar o aporte, o seu aporte, porque 90% dos aportes no Tesouro Direto são abaixo de R$ 1.000, então por definição eles já são fracionados. Mas eu digo fracionado com relação ao seu aporte. Eu tenho quinhentão, R$ 500, um Marechal. Quem se lembra aí do Marechal Deodoro da Fonseca? Deixa eu mostrar aqui. Esse aí, isso aí, é o quinhentão. Quem se lembra dessa cédula aí, ó? Os 500 cruzeiros aí. Então, com os R$ 500 para aportar, o que é o aporte fracionado? Eu invisto R$ 100 agora, invisto. Se a taxa tiver um pouquinho melhor, eu invisto 150 amanhã, invisto R$ 200 na outra semana, e aí eu distribuo o meu aporte, que eu posso fazer fixo e concentrado, por exemplo, no primeiro dia útil de cada mês, mas eu posso aportar fracionado e, de certa maneira, me proteger um pouco, porque se a taxa hoje está alta, ela está alta em relação ao passado, mas ela pode ser baixa com relação ao futuro. Então, o único jeito de eu me defender da incerteza é fazer aportes pequenos e constantes, né? Então, o aporte fracionado ele te defende muito das oscilações de curto prazo. É muito útil, tá? Muito útil. Aporte fracionado. Não esqueçam disso. Tá? Que outro tipo de aporte tem? Tem aquele aporte ocasional.
muitas vezes a pessoa não tá habituada com os investimentos, tem uma carteira muito pulverizada, investe um pouco em cada coisa, mas aí eu digo assim, investe em fundo de investimento, em fundo de CDI, investe em LCI, LCA, CDB, e aí ela, claro, é tanto investimento, chega a ter tantos ativos de renda fixa que ela fica diluída, e, bom, e aí acaba fazendo aportes esporádicos, pontuais no Tesouro Direto. Em geral vai ser Tesouro Selic. Nesse caso não tem tanto problema. No Tesouro Selic você pode fazer um aporte pontual, um aporte ocasional e tudo bem, porque é, não vai importar tanto a taxa do Tesouro Selic, a taxa extra, né, Selic mais. Você vai receber aí aproximadamente a taxa Selic, mesmo no resgate antecipado. Muito bem. E tem o aporte concentrado, que é outra estratégia, tá? Que é outra estratégia que pode ter. Uh, aí tem que fazer um estudo específico, ver caso a caso, mas em geral o aporte constante dá mais resultados, tá? O aporte concentrado é aquela pessoa que fica esperando aquela taxa. Fica esperando, eu vou investir quando bater 6,5. A pessoa fica esperando e, enfim, aí bateu 6,5, ela vai lá e investe tudo. E aporta tudo. Toda a reserva, tudo que ela estava esperando, vai lá e faz um aporte grandão, concentrado. Tá? É uma outra estratégia. Tem pessoas que gostam, tá? O aporte constante muitas vezes ganha disso, certo? Tenho estudos aqui na área de membros mostrando isso. Mas, enfim, é uma estratégia que pode ser usada também, tá? O aporte concentrado. Então, pessoal, aporte constante, aporte fracionado, aporte ocasional e aporte concentrado, basicamente é isso aí que tu pode fazer no Tesouro Direto. Você pode adotar estratégias diferentes com títulos diferentes. Você pode, aí eu acho que um aporte concentrado vale a pena, por exemplo, para tentar uma marcação a mercado com algum prefixado, né? Porque o prefixado ele oscila mais que os tesouros IPCAs, a gente já mostrou isso 500 vezes aqui no canal. Pode fazer aporte ocasional no Selic, que não tem problema nenhum. Pode fazer aporte concentrado no Selic também, não tem problema nenhum. Mas no Tesouro IPCA, que oscila bastante, especialmente os longos, eu acredito que o aporte fracionado e o aporte constante, ou um aporte fracionado constante, ou seja, todo mês você está investindo um pouco. Tá, em alguns meses você investiu mais no começo do mês, em outros meses você investiu na metade do mês, e outros momentos foi no fim do mês. Isso aí não tem o menor problema, desde que você continue investindo. Para o Tesouro IPCA, especialmente o longo, aí eu acho que o aporte fracionado e o aporte constante são as melhores pedidas, tá? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.